Você já parou para pensar que apenas 5 minutos do seu dia podem ser suficientes para mudar sua vibração, alterar seu campo eletromagnético e abrir espaço para mais abundância em sua vida? Pode parecer pouco tempo, mas o que importa não é a quantidade, e sim a qualidade vibracional desse momento. Joe Dispenza ensina que uma única emoção elevada, sentida com intensidade e intenção, tem o poder de reorganizar padrões mentais, modificar circuitos neurológicos e alterar o campo ao seu redor. Em outras palavras, 5 minutos de coerência podem valer mais do que um dia inteiro de pensamentos aleatórios e dispersos. A abundância não é algo que você precisa conquistar do lado de fora, correndo atrás ou acumulando mais. Ela já existe no campo quântico como uma possibilidade disponível. A questão é: você está vibrando em sintonia com ela? A maioria das pessoas passa o dia vibrando medo, escassez, comparação. E o campo, que responde ao que você é, não ao que você quer, entrega exatamente mais da mesma coisa. É aí que esses 5 minutos diários se tornam sagrados. Eles são como um portal, uma recalibração energética que pode mudar completamente o rumo do seu dia menos e da sua vida. Imagine começar o seu dia com uma simples prática de respiração consciente, acompanhada de uma emoção elevada, como gratidão, alegria ou amor. Durante esse curto espaço de tempo, você está dizendo ao seu corpo e ao universo: eu escolho vibrar diferente. Está educando o seu sistema nervoso a sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de criação. Está criando uma assinatura eletromagnética coerente entre o coração e o cérebro. E essa coerência, segundo estudos de neurociência e física quântica, é uma das ferramentas mais poderosas que temos para alterar o campo ao nosso redor. Quando você entra em coerência, seu coração envia sinais ordenados ao cérebro. Seu campo energético se expande. Você se torna mais magnético. E isso não é metafórico. É mensurável por si. O Instituto Hartmut e pesquisadores como Joe Dispenza comprovaram que pessoas em estados emocionais elevados produzem campos eletromagnéticos mais amplos e harmônicos. Isso influencia não apenas sua biologia, mas também o ambiente à sua volta. E quanto mais consistente essa prática, mais natural ela se torna. Com o tempo, você não apenas acessa estados de abundância, você se torna abundância. Esses 5 minutos por dia funcionam como uma ancoragem, um momento de reconexão com o seu eu superior, com o campo quântico, com sua verdade mais elevada. E o mais poderoso é que você pode fazer isso em qualquer lugar. Ao acordar, no trânsito, antes de dormir, em silêncio no seu quarto ou até mesmo em meio ao caos, o que importa não é o lugar externo, mas o lugar interno de onde você vibra. E quando você começa a dar prioridade a esses 5 minutos, está dizendo para si mesmo e para o universo que a sua vibração é mais importante do que qualquer distração. A mente condicionada vai resistir, ela vai dizer que não dá tempo, que é besteira, que não vai funcionar. Mas a transformação acontece quando você escolhe, mesmo assim, quando você senta, respira, silencia, sente, mesmo que no início pareça artificial, mesmo que a emoção elevada demore a surgir, continue, porque o corpo aprende, o cérebro muda, as conexões se reorganizam e o campo responde. A prática diária constrói um novo ser. Com o tempo, você começa a perceber pequenos sinais de que algo está mudando. Você se sente mais leve, mais inspirado, mais em paz. As situações fluem com mais facilidade. As oportunidades surgem com mais sincronicidade. E você começa a entender, não com a mente racional, mas com a sabedoria do corpo, que está acessando um novo campo de possibilidades. Um campo onde a abundância não é algo distante, mas uma realidade vibracional com a qual você está aprendendo a conviver. Esses 5 minutos se tornam sagrados porque são uma pausa consciente no meio do automatismo. São um momento em que você escolhe parar de reagir ao mundo externo
e começar a criar de dentro para fora. Joe Dispenza fala que criar o futuro desejado é viver emocionalmente nele antes que ele aconteça. E é exatamente isso que você faz nesses minutos. Acessa a emoção do futuro no presente. E ao fazer isso repetidamente, você colapsa essa realidade no agora. A chave para essa prática funcionar está em duas palavras: intenção e emoção. Intenção é o foco claro, a visão do que você deseja viver. Emoção é o combustível, a energia que impulsiona essa visão para o campo. Quando essas duas forças se encontram, você cria coerência, e a coerência cria realidade. É simples, mas profundo e completamente acessível a todos que estiverem dispostos a experimentar. E você não precisa entender toda a ciência por trás disso. Basta praticar, basta sentir, basta confiar. 5 minutos por dia de conexão verdadeira com o campo podem reescrever seus circuitos mentais, dissolver padrões de escassez, abrir portas inesperadas. Porque nesse momento, você não está tentando convencer o universo de nada. Você está se tornando a vibração daquilo que deseja. E o universo sempre responde à vibração. Com a continuidade dessa prática de 5 minutos diários, algo começa a se transformar de forma silenciosa, porém profunda. Sua relação com o tempo muda. Você já não sente mais que está em falta, correndo atrás de resultados, tentando controlar tudo. Ao contrário, você começa a experimentar uma sensação de completude, de presença, como se o agora fosse suficiente. Isso acontece porque, durante esses minutos de conexão, você ativa o estado de ser da abundância. E abundância, em sua essência, não é ter mais, é sentir que o que você é já basta. Esse estado interior gera uma nova química no seu corpo. A cada vez que você se conecta com uma emoção elevada, hormônios de cura e bem-estar são liberados. A biologia do corpo responde, como se aquilo que você deseja já estivesse acontecendo. Joe Dispenza chama isso de memória do futuro, um processo em que você ensina o corpo a experimentar agora a emoção de um evento que ainda não aconteceu, criando o ambiente interno que sinaliza ao campo quântico que essa realidade já é familiar. E o campo, como uma inteligência receptiva e colaborativa, organiza os caminhos para que isso se torne sua experiência real. É importante entender que o campo responde à familiaridade vibracional. Quanto mais você pratica sentir a gratidão pela abundância que está por vir, mais seu corpo passa a aceitar essa emoção como padrão. E é nesse ponto que você deixa de desejar e passa a manifestar. Porque não está mais emitindo a vibração da falta, mas da presença. Não está mais pedindo, está agradecendo como se já tivesse recebido. E essa diferença muda tudo. Bleat. Muitos ainda acreditam que para manifestar algo grandioso é preciso muito esforço, longas horas de meditação, disciplina rígida. Mas a frequência não reconhece o tempo como nós o fazemos. O que importa é a intensidade da vibração, a clareza da intenção e a repetição. 5 minutos por dia podem ser suficientes para ativar um novo programa interno, que vai rodar em segundo plano durante todo o seu dia. B. E esse programa é o que muda sua postura, suas decisões, suas percepções. Aos poucos você começa a observar que já não reage da mesma forma a situações que antes tirariam sua paz. Você desenvolve um estado interno mais resiliente, mais alinhado criativo. E esse novo estado é o seu novo ponto de atração. Você atrai aquilo que corresponde ao seu novo campo vibracional, e isso inclui oportunidades, pessoas, ideias, soluções. Tudo começa a se reorganizar em torno da sua nova vibração. Essa transformação é sustentada pela escolha diária de voltar para o centro, do priorizer. Ainda que por pouco tempo a sua frequência, de fazer disso um hábito inegociável, como escovar os dentes ou se alimentar, porque você entende
que sua vibração é seu maior ativo. Ela define como você vê o mundo, como o mundo te percebe e, mais importante, como o campo responde a você. Joe Dispenza fala muito sobre quebrar o vício de ser quem você foi ontem. E é isso que esses 5 minutos fazem. Eles quebram o padrão, interrompem a repetição automática de pensamentos e emoções que sustentam a mesma realidade. Eles criam uma fenda no tempo, um espaço onde o novo pode entrar, onde você pode ser diferente, sentir diferente e vibrar diferente. E esse espaço, embora breve, é revolucionário. É nesse espaço que nasce a abundância. Não como algo que você conquista, mas como algo que você revela, que você permite fluir, porque você já é parte dela. Você já está conectado ao campo onde ela existe em todas as formas. A prática diária apenas te lembra disso. E essa lembrança, quando se torna consistente, se transforma em experiência. E a experiência vira identidade. Você deixa de apenas querer abundância. Você se torna abundância. E como tudo começa a mudar quando você muda, não é surpresa que sua vida externa também se transforme. Você se torna mais magnético, mais leve, mais receptivo. E essa nova versão de você começa a criar uma nova realidade ao seu redor. Não porque forçou, mas porque alinhou. E esse alinhamento vem desses 5 minutos sagrados. Pequenos na aparência, gigantes no impacto. Ao perceber a força que existe em 5 minutos de presença verdadeira, você começa a honrar esse espaço como um altar vibracional. É ali que você se encontra com a sua versão mais elevada, que conversa com o campo não através de palavras, mas de sensações, de coerência, de pura vibração. Nesse espaço, tudo é possível, porque tudo já está disponível. Você não está mais tentando mudar a realidade à força. Está apenas deixando que ela reflita o novo campo que você criou dentro de si. Com o tempo, esses 5 minutos deixam de ser uma tarefa e se tornam um refúgio. Um momento que você espera com alegria, não com obrigação. Porque ali, no silêncio do sentir, você se reconecta com aquilo que a vida cotidiana muitas vezes esconde, sua verdadeira natureza criadora. Joe Dispenza nos lembra que somos seres quânticos vivendo experiências humanas, e não o contrário. Quando acessamos esse espaço, lembramos quem somos de verdade, menos consciência em expansão. Energia em forma humana, criadores da nossa própria realidade. E essa lembrança traz liberdade. Liberdade para não mais se identificar com as limitações do passado, com os medos herdados, com as histórias que nos contaram. Em 5 minutos por dia, você pode escolher uma nova narrativa. Pode visualizar-se vivendo a vida que deseja. Pode sentir no corpo as emoções dessa nova experiência. E ao fazer isso com frequência e verdade, você se reescreve. Você ensina seu cérebro a pensar como se já fosse real. Ensina seu corpo a reagir como se já estivesse vivendo isso. E o universo aprende com você. É assim que se transforma a vida. Não com grandes eventos, mas com pequenos gestos conscientes repetidos todos os dias. A abundância não chega quando tudo está perfeito. Ela começa a fluir quando você vibra como se já estivesse tudo bem, porque o campo responde à frequência da sua convicção. E quando essa convicção vem acompanhada de emoção elevada, o campo não tem escolha, a não ser responder. Você começa a se surpreender com as coincidências, com os encontros, com as portas que se abrem, sem esforço. Não porque algo mágico aconteceu do lado de fora, mas porque você mudou por dentro. Você passou a vibrar de um lugar de alinhamento, e o campo reorganizou tudo ao seu redor para acompanhar essa nova frequência. A vida, então, deixa de ser uma luta e passa a ser uma dança, uma cocriação entre você e o universo. E tudo isso nasceu de 5 minutos. 5 minutos de intenção, de presence, um gesto pequeno, mas profundo. Um espaço de escolha, a escolha de ser o criador, e não a vítima, de ser o canal, e não o bloqueio, de ser a frequência,
e não a carência. E essa escolha muda tudo, porque é feita todos os dias. Ela não exige perfeição, apenas constância. Não exige esforço extremo, apenas verdade vibracional. Você já não busca por abundância. Você vive como se ela já estivesse aqui. E ela está em cada inspiração que você dá, em cada emoção elevada que você sente, em cada pensamento que você decide manter, está na sua disposição de se voltar para dentro, mesmo por pouco tempo, para lembrar-se de quem você é. Porque quem você é, em essência, já é abundante, já é completo, já está conectado a tudo. Esse tipo de prática não transforma só você, mas tudo ao seu redor. Seus relacionamentos mudam, porque você emana algo diferente. Seu trabalho muda, porque você acessa ideias novas. Seu corpo muda, porque a química do seu ser se refaz. E o mundo muda, porque você se tornou um novo ponto de vibração no coletivo. E tudo isso nasceu de 5 minutos. 5 minutos que pareciam pequenos demais, mas que guardavam dentro de si o poder da criação. Você não precisa começar grande. Comece pequeno, mas comece com verdade. Escolha um horário, um espaço, um ritual que seja seu. Feche os olhos. Respire, sinta, visualize, vibra e confie. Porque cada vez que você faz isso, o universo escuta. Cada vez que você sente, o campo responde. Cada vez que você se alinha, a abundância flui. E quando você perceber, esses 5 minutos terão moldado uma nova realidade. Uma realidade onde você não apenas experimenta a abundância, você é a própria expressão dela. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e seu comentário, ativar as notificações e compartilhá-lo para ajudar na transformação de outras pessoas.